Oi, eu sou o Marcos e aqui a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo sobre o vestibular da Unesp. Vamos dar mais duas dicas aqui, na verdade são dois exercícios corrigidos que vão servir para vocês como dica. Então a gente vai rapidinho partir para os exercícios, ok? Quem não acompanhou o primeiro vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É só acompanhar lá e ver o vídeo curtinho, só tem 42 minutos só. Mentira, é um vídeo bem curto e vai valer a pena para vocês aí no vestibular de quarta-feira, dia 15. Então vamos lá. O primeiro exercício, como combinado, é do vestibular de 2016 e o segundo é do 2017. O de 2016 ele é bastante interessante. Eu acho também que esse ano pode ser que aconteça algo semelhante. Infelizmente, a gente viu nos últimos anos um avanço do terrorismo no planeta, certo? Principalmente quando a gente fala da questão islâmica no Oriente Médio. E o exercício que a gente vai trabalhar agora, ele relata justamente essa situação, Que o mundo islâmico ele é dividido naquela ala mais radical, por exemplo, como o ISIS, o Estado Islâmico, e também tem aqueles que levam ao Corão de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Então o primeiro exercício é esse, vamos fazer a leitura para acompanhar, ok? A grande diversidade entre aqueles que procuram inspiração em sua fé no Islã. A monarquia vahabita da Arábia Saudita e os líderes religiosos xiitas do Irã têm profundas discordâncias políticas e divergem igualmente em questões socioeconômicas. Em termos mais amplos, ocorre nos movimentos islamistas um debate sobre se a meta correta é mesmo chegar ao poder estatal, assim como sobre a democracia, a diversidade social, o papel das mulheres e da educação sobre a maneira de interpretar o Corão. E, embora a maioria dos islamitas aceite a realidade da existência dos atuais estados e suas fronteiras, uma minoria mais radical procura destruir todo o sistema e estabelecer um califado que abarque a região inteira, a do Oriente Médio. Então a primeira coisa é a gente saber, Os ideais do Estado Islâmico e dessas minorias radicais, elas são justamente da criação de um grande Estado árabe, da Grã Arábia, como eles dizem, e a ideia é derrubar ao máximo esses regimes, vamos dizer assim, mais democráticos dentro do Oriente Médio, certo? Enquanto que minorias radicais, gostariam que prevalecesse então um grande país com base no Corão e sendo interpretado de forma literal. Então vamos ver o que o exercício pede pra gente. O argumento principal do texto pode ser ilustrado por meio da comparação entre letra A, o respeito a todas as orientações sexuais nos países que vivem sob regime islâmico e a perseguição a homossexuais no Paquistão e na Índia. É o oposto disso, Dentro do Oriente Médio, a gente não tem países tão libertários, vamos dizer assim, A própria Arábia Saudita, que é mais progressista, ela ainda priva as mulheres de diversos direitos. Imagina então a questão da homossexualidade. Então a letra A está errada. Letra B. O apoio unânime de grupos islâmicos ao atentado do World Trade Center em Nova York e a invasão militar norte-americana no Iraque. Não é unânime esse apoio, Então, errado. Letra C. A situação e os direitos das mulheres nos países do Ocidente nas áreas em que prevalecem regimes políticos islâmicos. Ele não está fazendo uma comparação sobre isso, Ele está falando justamente sobre a questão dos radicais, Da questão de conseguir o seu objetivo por meio da força. Letra D. A invasão norte-americana no Afeganistão e apoio soviético ao regime liderado pelo Talibã naquele país. Não. A correta é essa, é a letra E. Os islâmicos que protestaram contra o atentado à redação do jornal Charlie Hebdo em Paris e a ação militar do Estado Islâmico. Então ele fala sobre as minorias radicais e a maior parte da população que acha que esses atentados de fato foram violentíssimos, que isso não deve ser feito. Então a comparação que ele faz é entre uma maioria mais tranquila, vamos dizer assim, em respeito às demais religiões, culturas, enquanto a minoria que faz os atentados terroristas, que é violento, agressivo contra o avanço ocidental. Então a correta aqui é a letra E, ok? É um exercício bastante interessante porque, como eu disse, agora em 2017 houveram diversos atentados terroristas, na Somália, na Europa, enfim. E isso aí pode ser que seja cobrado dentro do vestibular da Unesp. Eu aposto que tem alguma questão relacionada aos atentados terroristas, enfim. Então fica a minha dica aqui. E é uma coisa também que sempre cai, sobre a questão da população e a questão cultural.
ok? O outro exercício é de um tema também bastante recorrente, que são os exercícios relacionados ao clima. Esse exercício aqui ele fala de um fenômeno que acontece aí entre 3 e 7 anos no planeta, tá? Então ele dá pistas para a gente durante a resolução do exercício. Então vamos fazer a leitura aqui desse gráfico, né, desse esboço sobre o fenômeno, ok? Então a primeira coisa que a gente observa é, os efeitos do fenômeno climático que ele está mostrando em dezembro, janeiro e fevereiro são quais? Primeiro, a gente observa que uma areazinha tipicamente mais fria, ela está quente, que é a região ali da costa do Peru, né, a região ali da corrente de Humboldt, que é uma corrente marítima fria, na região do Oceano Pacífico, na porção ali equatorial. Então a gente já tem que ficar atento, porque tem uma mudança de temperatura ali. Olha lá no exercício ali, ele fala que é chuvoso e quente, quando na verdade as condições naturais ali, né, vamos dizer assim, as normais, são de serem mais secas e mais frias, por causa da atuação da corrente marítima de Humboldt, que é uma corrente marítima fria. Então esse fenômeno ele acontece entre dezembro, janeiro e fevereiro. E outra coisa, ele deixa a temperatura do oceano diferente e também muda as condições atmosféricas. Ele dá a dica. Mudou a temperatura do oceano e mudou as condições atmosféricas. Tem um grande evento global que é uma interação oceano-atmosférica ou oceânica-atmosférica, que é o fenômeno do El Niño. Então, o El Niño é o responsável, sim, por essas mudanças que a gente vê. Para relembrar, né, o El Niño é um fenômeno de aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na porção equatorial. E olha lá, só essa mudançazinha dentro do Oceano Pacífico, ali na porção do litoral da América do Sul, a gente tem mudanças em níveis globais. Enfim, regiões que eram mais úmidas se tornam mais secas, regiões mais secas se tornam mais úmidas. Tudo isso acontece por causa da alteração, né, anômala, isso daí é anormal, da água do Oceano Pacífico. Então o evento que está sendo mostrado aqui é o evento do El Niño. Vamos ver as respostas aqui para a gente entender um pouquinho. A letra A é a correta. O El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da linha do Equador. A letra B fala somente de ventos alísios de nordeste, caracterizado pela atuação em escala local em um curto período de tempo sobre as águas do Oceano Pacífico. Primeiro que não é uma escala local, né? A gente vê os efeitos em uma escala global, certo? Letra C, a laninha, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na costa peruana. Não é o aquecimento, porque o próprio enunciado fala que há um aquecimento ali, águas quentes. Vamos lá, letra D. Está falando da zona de convergência intertropical. Primeiro, a zona de convergência intertropical é a regiãozinha que a gente tem de ascensão de ventos, né? Na circulação geral atmosférica, a gente tem 3 grandes núcleos de movimento de ar. E a ZIT, né, a Zona de Convergência Intercontinental, ela é uma dessas áreas aí. Só que o que acaba acontecendo? Como é na região equatorial, ela acaba tendo ar ascendente, ou seja, ele transfere a umidade, a temperatura do oceano para a atmosfera. Só que como é uma região naturalmente mais seca, ela não necessariamente levaria a chuvas e também não necessariamente levaria um aumento da temperatura. Então essa daí é incorreta. Essa daí é um pouquinho mais complicada, essa alternativa, né? Mas eu garanto que quando a gente analisar bem, ver que é uma interação climática relacionada à atmosfera e ao oceano, e a gente lembrar das atividades oceânicas, como as correntes marítimas, a gente acertaria essa questão aí, tá? E a letra E, a zona de convergência do Atlântico Sul, caracterizado pela diminuição da temperatura e da umidade no Equador. Na verdade, as ACAS ou ZICAS, né, a sigla para esse fenômeno, ele transfere, vamos dizer assim, a linha do Equador para a região sul. Então, quando a gente está no nosso verão, há um deslocamento das áreas de maior precipitação e de maior calor para as regiões próximas ao trópico. Então, não necessariamente também a gente enxerga esse fenômeno, porque ele seria um fenômeno mais localizado e não um fenômeno global. Como a gente pode ver na imagem, o El Niño ele consegue mudar as condições climáticas na África, na América, na Oceania, na Ásia, enfim, em regiões inclusive que tradicionalmente são de climas mais frios, como por exemplo a região ali próxima à costa do Canadá e à costa do Alasca. Então a correta que a gente enxerga de fato não é um fenômeno apenas regional como as zicas,
mas sim um fenômeno global, que é vinculado ao El Niño. Então o clima, e a gente lembrar dos fatores climáticos, é fundamental para que a gente faça uma boa prova na Unesp, que ela sempre está cobrando questões sobre, sobre os fenômenos climáticos, os fatores climáticos. Ok? É um vídeo curto, como eu disse para vocês, né, pessoal? É mais uma dica e uma lembrança para vocês de que os vestibulares que a gente tem pela frente, eles são muito importantes para a gente. E uma coisa que a gente não deve se esquecer é que um vestibular não é maior do que a gente. A gente tem diferentes níveis de preparação, a gente tem o nosso tempo. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês, pessoal. Façam essa prova de forma tranquila. Não se assustem com a pressão do vestibular. Tá? É algo natural da nossa vida o vestibular, né? Infelizmente o vestibular é uma seleção, ao meu ver, injusta, e a gente deve pensar, ele não é maior do que ninguém, né? A gente sabe o que a gente quer e a gente tem o nosso tempo. Então o que eu desejo para vocês é uma excelente prova na quarta-feira, pessoal. Gostaria que vocês continuassem mandando feedback para mim, eu tenho recebido bastante mensagens, isso me deixa muito feliz, né? E o que eu quero é isso mesmo, é democratizar o ensino, sabe? Todo mundo fala de ferramentas para a gente universalizar o ensino. Eu acabei vendo isso daqui como uma ferramenta muito importante para tentar estimular o ensino da geografia, né? Um ensino que é tão importante, às vezes a gente não leva ela ao sério. Então, o meu desejo é esse, pessoal. Do fundo do meu coração, uma boa prova para vocês na quarta-feira. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa o comentário, deixe possíveis temas para a gente começar a fazer videoaulas. Eu estou com um projetinho pensando mais à frente para a gente fazer vídeos, em vez de ser um vídeo por semana, fazer 2 vídeos por semana. Enfim, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e boa prova na quarta-feira. Tchau!